Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é o terceiro vídeo das histórias da Bíblia. Vamos continuar lendo o livro de Gênesis, hoje no capítulo 5, que é um capítulo que muitas pessoas pulam ou deixam de ler, desistem, desanimam, porque é um capítulo que traz as genealogias de Adão até os filhos de Noé. Muitas pessoas se perguntam por que tem que ter isso na Bíblia, o que esse capítulo está fazendo lá, qual a utilidade dessas árvores genealógicas e datas de nascimento. Isso porque normalmente elas leem a Bíblia como se fosse um livro de histórias, de contos, e não como um livro histórico, um livro que conta a história do povo de Deus. As pessoas que escreveram esse livro levavam a sério os registros e se preocupavam em guardar informações fiéis de tudo. O registro das genealogias era levado tão a sério que, se você for ler o Evangelho de Lucas, que na época era um cientista, um médico, e não foi um dos 12 apóstolos, foi alguém que foi convertido depois, ele investigou e procurou saber minuciosamente dos fatos. Ele escreveu isso no primeiro capítulo do seu Evangelho, no versículo 3, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lá no capítulo 3, ele descreve, do versículo 23 ao 28, a árvore genealógica de Jesus até Adão. Eles sabiam que estavam escrevendo a história do povo de Deus e por isso levavam os registros muito a sério. Mas vocês vão ver aqui que esse capítulo, Gênesis 5, tem informações ainda mais importantes do que só a árvore genealógica. Então vamos lá, Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem. Ou seja, a nova criação, o novo ser que Deus criou, ele colocou o nome de homem. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Isso foi depois de Caim e Abel, que nós já estudamos em Gênesis 4, porque Caim deveria ter sido o primogênito, o primeiro filho de Adão. Mas como ele matou o seu irmão e foi amaldiçoado por Deus, Adão teve que contar o seu próximo filho como o primogênito. Versículo 4. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Se você caiu de paraquedas no meio desse vídeo, vendo eu ler sobre pessoas que vivem 930 anos, achando que há alguma diferença de calendário, assista o primeiro vídeo das histórias da Bíblia, Gênesis 1, onde eu explico toda essa situação. Vamos lá, versículo 6. Viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Ok, vou parar por aqui porque o capítulo todo segue assim e a gente não precisa ler tudo. Eu quero mostrar para vocês a razão dessas informações. Tem essa tabela agora que eu vou colocar para você poder acompanhar essa linha de pensamento. Adão nasceu no 6º dia da terra, no ano 0 de idade da terra. Adão viveu 130 anos e gerou Sete. Então, quando Sete nasceu, a terra tinha 130 anos de idade. Quando Sete tinha 105 anos, ele teve o seu filho Enos. 130 mais 105, então, quando Enos nasceu, a terra tinha 235 anos de idade. E Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. 235 mais 90, quando Cainã nasceu, a terra tinha 325 anos de idade. E assim nós podemos acompanhar os registros das genealogias e chegar a uma idade aproximada da terra, que vai ser bem diferente do que a ciência diz que tem. Porque, como eu já expliquei lá em Gênesis 1, quem quiser vai assistir de novo o vídeo, aquela questão da camada de água em volta da Terra. Mas não para por aí, porque nós vamos encontrar aqui informações muito importantes sobre a transferência de conhecimento das histórias da Bíblia. Eu já escutei muitas pessoas falarem que, mesmo que as informações na Bíblia fossem verdade, as histórias fossem verdadeiras, a gente não pode confiar nelas, porque elas foram passadas de pai para filho durante séculos e foram contadas de boca em boca, e isso foi perdendo a sua confiabilidade. Mas na verdade não foi bem assim.
Como nós sabemos, as pessoas antes do dilúvio viviam muito. Eu já expliquei isso no primeiro vídeo da história da criação. Acompanhando os registros das genealogias e as idades de nascimento e morte, nós vamos descobrir que a transferência de informação foi muito mais precisa do que se pensa. Dá uma olhada nessa tabela agora. Quando Adão morreu, Lameque, que foi o pai de Noé, tinha 46 anos de idade. Adão teve a oportunidade de passar todos os registros, todas as informações, todas as histórias para Lameque, o pai de Noé. Lameque entregou tudo diretamente para Noé, que entrou na arca com as informações. Elas eram escritas em tijolos de barro, em couro de animais, pedras. Quando Noé morreu, você pode acompanhar aí, Abraão, que é o pai da promessa, naquela época ainda se chamava Abrão, estava com 60 anos de idade. Noé teve a oportunidade de passar diretamente para ele todos os registros da história da terra desde Adão. E quando Abraão morreu, o neto dele, Jacó, estava com 15 anos. Jacó desceu com toda a sua família para o Egito, quando José era o braço direito do faraó, todo-poderoso, protegendo todos os israelitas. Eles desceram e foram morar no Egito, onde ficaram por 430 anos, até serem escravizados e oprimidos. E aí quem foi que tirou o povo do Egito? Foi Moisés. No Êxodo, vocês conhecem a história. Moisés, quando ele chegou e tirou todo mundo do Egito e foi em direção à Terra Prometida, ele pegou aquelas informações todas, olhou para aquilo tudo e falou: peraí, vamos organizar isso aqui. Tem tijolinho, escrito em pedra, em barro, em couro de animal, pergaminho, vamos arrumar isso tudo. Aí o que ele fez? Ele pegou todas essas informações e escreveu o que está aqui, ó. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Ou seja, o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, foi escrito ou transcrito por Moisés, depois do Êxodo. E aí ele escreveu o segundo livro, o Êxodo, contando a história da saída do Egito até a Terra Prometida, depois os livros das leis que ele recebeu de Deus, e depois as outras pessoas ao longo da história dos filhos de Deus foram escrevendo seus livros e eles foram anexados aos livros da lei. Então nós não temos aqui uma história contada ao longo dos séculos, perdida nas gerações. Nós temos personagens bem definidos. Nós temos Adão, Lameque, Noé, Abraão e Jacó. Depois quem pegou todas essas informações foi Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. Então eu convido você a ler a Bíblia com olhos diferentes. Eu falei disso no vídeo Porque Precisamos Ler a Bíblia. Faça como o rei Davi, peça a Deus para te ajudar, como ele falou em Salmo 119, 18, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A Bíblia tem uma infinidade de informações que você pode passar a vida toda lendo e ainda não vai descobrir todas. A Bíblia foi escrita sob a inspiração de Deus. Eu mesmo já li muitas e muitas vezes versões diferentes e cada vez que eu leio eu descubro uma novidade, é super legal. Então eu vou parar por aqui. É bom lembrar que mais tarde nós vamos encontrar outros capítulos com registros de genealogias e aí eu não vou ler tudo, claro. Eu vou só pegar os pontos mais importantes como eu fiz aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.